amigos queridos. Às primeiras horas da manhã deste dia, convidamos a todos a buscarmos a presença de Jesus em nossas vidas, sentir a manifestação do seu amor em favor de todos nós e vibrarmos, Senhor, as vivas alegrias do trabalhador cristão que, estando na vinha do Senhor, labora intensamente para superar a si mesmo através do próximo. Estejamos unificados nos ideais sublimes de aprendermos a servir em nome de Jesus. Estejamos unificados nos sentimentos fraternos que nos vinculam para que sejamos reconhecidos pela força deste amor que nos mantém unificados nos ideais do Evangelho. Que as infinitas bênçãos do seu amor, Senhor, continuem amparando e envolvendo a toda a humanidade da Terra, para que, mergulhados nesta seiva divina, sejamos vivificados. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o item que nós estamos refletindo é o suicídio e a loucura. Os três grandes grupos que predispõem ao suicídio, segundo o Evangelho, nesse capítulo, é o descontentamento ou a insatisfação, a incredulidade e as ideias materialistas. E todo esse conjunto de características vem nos revelar que esses espíritos desconhecem que são espíritos, que somos regidos por leis de amor e que nos aguarda sempre a eternidade. E ainda nesse capítulo diz assim: igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável e pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Todos os dias nós temos trazido um pouquinho de compreensão do que seja ser o verdadeiro trabalhador espírita cristão. Entre outras construções dos sentimentos, o trabalhador espírita cristão é aquele espírito que mergulhou o seu pensamento na luz da verdade. É aquele que realmente quis buscar voluntariamente o conhecimento da vida eterna, o conhecimento das leis que nos regem. E ao entrar em contato com a verdade, que é o conhecimento das leis divinas, ele começa a desconfigurar do seu campo mental as antigas crenças, os pensamentos negativos que lhe são característicos, os clichês mentais que formam impulsos de ações contrárias ao bem e à verdade, isso vai se descaracterizando. Não tem outra fonte que possa fazer conosco isto que as leis divinas, quando bem conhecidas e experienciadas, fazem por nós. Quando que nós vamos saber se nós sabemos algo sobre as leis de Deus? Aquilo que eu li e armazenei intelectualmente? Não.
quando aquilo que eu conheci eu já busco viver. E é nisso que desconfigura, no caso do pensamento, daqueles que querem abreviar a vida física e tem sempre uma desilusão, porque interrompe a vida do corpo e continuam ainda existindo. Continuam com os mesmos conflitos, com as mesmas dores, continuam com as mesmas dúvidas. Porque se há uma coisa que fragiliza o espírito, é dúvidas, São necessárias as dúvidas, mas as incertezas, a incerteza já é um prenúncio de que o espírito busca conhecer para tirar a dúvida. Porque há aqueles que nem duvidam, que são absolutamente descrentes de tudo. Então, esse momento que nós estamos vivendo na humanidade está requerendo de nós esse adentramento consciente à verdade. Porque fora da verdade, nós não caminharemos. Então, o Emmanuel traz para nós uma lição interessante nessa linha de pensamento que nós temos desenvolvido, que é quando nós queremos fugir dos compromissos reencarnatórios, que se chama recusa reencarnatória, é um termo que a evangelização de espíritos trouxe para nós já há algum tempo e que está associado aos fatores de risco do meu planejamento. Então, eu tenho predisposições que são fatores de risco do planejamento reencarnatório e quando eu cedo a esses fatores de risco, eu recuso continuar no meu planejamento. E isso é uma forma de abreviação da vida do espírito, que é o existir, aqueles que fazem a recusa reencarnatória, mas não põem fim ao corpo físico, continuam existindo, mas não vivem a vida plena. Porque a vida plena, como ontem nós falamos, começa nos relacionamentos para que haja construções de sentimentos e tenhamos motivação para estarmos vivificados pela seiva desse amor. Então, aos caídos, aos tristes, aos desalentados, aos desesperados, aos cansados do próprio viver, é a estes que hoje nós queremos nos dirigir. Aqueles que se sentem arrastados e que não encontraram ainda forças para erguer-se. E Jesus, através de Lucas, vem nos dizer: ergamo-nos, levantar-me-ei, irei ter com o meu Pai. Erguer o espírito para ir ter com Deus, o Criador, é ir viver a vida plena de oportunidades que nos conduzem à perfeição. Esse é o caminho que Jesus traçou para nós. Vinde a mim. Vamos fazer este percurso, porque este percurso nos gerará a perfeição. E um estado íntimo de alegria do espírito, de gratidão pela bênção da vida, das oportunidades redentoras. Mas, para isso, muitas vezes, estamos hoje nos dedicando aos caídos, aos tristes, aos sofridos, àqueles sem forças para continuar, que pensem que às vezes é necessário chegarmos nesse estado de esgotamento absoluto para termos o arrependimento, para termos a consciência nos avisando de que já é hora de sairmos desse abismo. E essa hora chega para todos nós. Diz Emmanuel, quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, porque todos os aflitos sem fé, sem esperança, estão caídos.
nas sombras de si mesmos. E erguer-se para voltar à casa do Pai, não ao Pai biológico, à casa de Deus, para voltarmos a nos reconciliarmos com as leis divinas, precisamos conhecê-las. E diz Emmanuel, sair da cova escura da ociosidade. Olha que figura de imagem muito apropriada. A ociosidade é uma cova escura, que nós achamos que é prazeroso, mas estamos na cova escura. Sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Por que o espírito torna-se ocioso? Porque ele está paralisado por falta de sentimentos que move as ações no bem. Ele está paralisado em ações contrárias às leis divinas. Ele está estagnado nas culpas e nos remorsos que o retém na retaguarda do seu processo evolutivo por um tempo indeterminado. Então, erguer-se do chão frio da inércia, olha, a ociosidade é uma cova escura, a inércia é um chão frio. Para o calor do movimento reconstrutivo, esse é o chamamento. Erga-se, levanta-te, acorda, tu que dormes no sono torporoso das ilusões do mundo, que geram a sua máxima incredulidade e o traço mais expressivo do materialismo, né? Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Fugir à treva e penetrar a luz. Então ele dá imagens, olha, cova escura da ociosidade, chão frio da inércia, vale da indecisão. Isso significa fugir à treva e penetrar a luz. Mas este convite chega para nós, mas muitas vezes sozinhos não conseguiremos. E precisaremos uns dos outros para sairmos juntos desse estado difícil que, como uma areia movediça, nos retém e nos paralisa. Então, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais pode ter sido no momento do planejamento reencarnatório. Alguém nos propôs a nos erguer, né? Alguém nos ajudou a absorver-se na reestruturação dos próprios ideais, dedicar o campo mental, dedicar o pensamento a processos nobres, ações edificantes, obrigações relevantes, até sacrificiais, todos os dias. Então, o filho pródigo levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Mas para ele chegar nesse ponto de querer voltar, ele ficou sozinho, ele passou privações, necessidades, ele não tinha do que se alimentar, se alimentou do resto dos que os porcos se alimentavam na pocilga. E tudo isso simbolicamente nas ilusões do mundo, porque ele estava na abastança, ele estava na festa, né? Mas perante o espírito ele estava no lixo, ele estava se arrastando, ele estava depauperado. Perante a ilusão dele, ele estava curtindo os prazeres fugazes da vida. Que ilusão, que alienação do pensamento. Por isso que a gente não dissocia loucura de suicídio, porque ele, o filho pródigo, pensava estar vivendo o melhor momento da sua vida. Mas ele estava vivendo o pior momento da sua encarnação na Terra. E quando ele descobre
que aquilo que ele estava vivendo, que parecia ser uma festa, era uma pocilga, ele se redime e planeja retornar à casa do Pai. E quando ele planeja retornar à casa do Pai, ele já vem com arrependimento. Ele já vem pronto para fazer um outro caminho. E talvez viesse mais preparado do que o filho que ficou. E que também ficou na inércia do processo evolutivo do espírito. Ficou existindo, mas talvez não tenha vivido. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos não pedimos isso? Pedimos assistência de acordo com os nossos desejos. Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo, como fez o filho pródigo? E lá dentro desse abismo, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que Deus se faça presente ao nosso lado, através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos. Que esse estado que Emmanuel descreve é da mais extremada imaturidade, qual crianças traquinas, que exigem que os pais satisfaçam seus caprichos. Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, queremos erguer-nos, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Isso é um ato consciente e voluntário. Eu quero estar de pé. Eu me imponho estar de pé. Na vida, aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. A palavra esforço, sacrifício e obrigação não podem sair do nosso vocabulário do dia a dia, amigos. Não podem. Esforço, sacrifício e obrigação. Que esta é a chama que move o nosso progresso. Se aspiramos o clima da vida superior, adiantemo-nos para frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola, disse o filho pródigo. E nós, em ressonância com esse chamamento, precisamos dizer: levantemo-nos também. Só se ergue aquele que deseja, que quer e que colocou como repertório de todos os dias esforço, sacrifício e obrigações. Vamos refletir. Dentro dessa temática que nós estamos abordando, que é o suicídio e a loucura, nós sabemos que combater isso depende necessariamente de nós sairmos do estado de incredulidade. E Paulo, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, ele diz que a incredulidade é a mãe de toda a desorganização social. Olha que importante nós entendermos isso. Não crer em Deus, nosso Pai, não crer no que Jesus trouxe para nortear a nossa vida,
faz com que o nosso movimento íntimo, seja em direção que for, cause em nossa intimidade profunda desorganização. Porque a desorganização social, ela é fruto da desorganização íntima de cada um de nós. Então, nos tornarmos e permanecer como espíritos incrédulos, vamos nos manter por tempo indefinido, até que reencontremos o caminho, de maneira completamente desorganizada. O pensamento é desorganizado, as atitudes são desorganizadas, cada hora eu estou para um lado e para muitos lados ao mesmo tempo, mas para lugar nenhum. Isso é fruto dessa incredulidade. Então, nessa mesma questão do Livro dos Espíritos, Paulo fala uma coisa muito impactante, mas muito mesmo, que a gente tem que ter estrutura emocional, psíquica e espiritual para ouvir. Ele diz assim: o bem é a essência do Criador e o mal a essência da criatura. É chocante. É chocante isso. O bem é a essência do Criador e o mal a essência da criatura. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Se a gente sabe que a nossa essência é divina, quando nós negamos essa essência e ficamos só com a essência do homem, porque a essência do homem é a maldade. É aquilo que nós falamos ontem. Eu vou aprender para quê mesmo? Eu vou aprender para ser melhor que você. Eu vou aprender para ganhar mais que você. Eu vou aprender para ser mais reconhecido. Eu vou aprender para manipular melhor. Então, olha a descrença aí. Um espírito, para pensar dessa forma, ele não pode crer em Deus, e nem em Jesus, e nem em coisa alguma. E aí começa a desorganização, que vai gerar nele a essência do mal. E, envolto nisso, ele tem muita dificuldade, extremada dificuldade. Então, nós separamos dois textos, porque ainda nessa pergunta da questão 1009, Paulo diz que para nós gravitarmos na unidade divina, nós precisamos de 3 coisas: justiça, amor e ciência. Então, nesse momento, vamos abordar o último item, ciência. Veja bem, para nós nos tornarmos espíritos que cremos, estabelecemos a fé em Deus, nós vamos precisar de ciência. Dessas 3 coisas, mas nós vamos abordar hoje a ciência. Nós precisamos de ciência. Mas qual ciência? De que ciência Paulo está querendo nos falar? Independente da área do conhecimento que nós vamos buscar abordar, seja na área da arte, na área da filosofia,
na área da ciência propriamente dita, das ciências naturais, na área de qualquer conhecimento humano, ela deveria, nesse momento em que nós nos encontramos em humanidade, ter como finalidade última o conhecimento de nós mesmos. A gente está misturando um monte de informações aqui para dar base no que nós queremos construir na nossa intimidade. Porque o conhecimento, na doutrina espírita, está distribuído de tal forma para que nós possamos ligar os pontos, montar um quebra-cabeça e compreender o significado de cada coisa. Então, nós estamos falando hoje do quê? Do conhecimento. Da importância do conhecimento na vida do espírito, para que ele possa alicerçar a sua fé, a sua crença em Deus, também pelo conhecimento, não apenas. Então, Emmanuel diz assim na questão 253 do Consolador. É feita uma pergunta: a virtude é concessão de Deus? Só um minutinho que eu passei a página errada aqui. É a questão 232. Em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? Nós estamos falando do tema conhecimento. Qual é a maior necessidade do homem em termos de conhecimento? Ele vai dizer: como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é o conhecimento de si mesmo. Então, como não é fácil eu conhecer a mim mesmo, eu preciso estruturar o conhecimento dentro de mim. Porque conhecer sobre as estrelas, conhecer sobre as bactérias, conhecer sobre a mente humana, conhecer sobre as pedras, sobre a fisiologia ou a anatomia ou um estudo linguístico, tudo isso deveria ter por finalidade última conhecer a mim mesmo. Porque se tudo isso não me levar ao conhecimento de mim mesmo, eu me desorganizo com o conhecimento. Porque eu me torno incrédula, e a incredulidade é a razão disso que nós estamos colocando, que é a desorganização do indivíduo e da sociedade. Nós demos uma volta bem grande, porque isso é evangelho. Por que mesmo que eu vou estudar 8 horas de anatomia? Por que mesmo que eu vou estudar 3 semanas
dos princípios matemáticos que coordenam os movimentos de translação dos astros, para que tudo isso contribua para o conhecimento de mim mesmo. Então, como eu falei no início, nós vamos abordar 2 textos para continuar falando do conhecimento. Um texto é intitulado, do mesmo livro, Irmãos de Outras Terras. Um texto foi escrito por Emmanuel em Paris e outro por André Luiz em Nova York. E ambos falam do conhecimento. E nós vamos fundamentar o nosso pensamento nesses 2 textos. Por que nós estamos sugerindo isso? Porque os nossos irmãos que partiram para o suicídio, eles o fizeram porque não sabiam nada sobre eles. E eles não eram tábuas rasas, eles tinham conhecimento sobre muitas coisas. Homens magníficos, mulheres extraordinárias, sábias, com conhecimento em áreas específicas que nos causa profunda admiração, partem para isso. Porque não souberam utilizar o conhecimento em prol de si mesmo. E é esse o movimento que nós estamos querendo fazer. Então, esses 2 espíritos, tomando a mediunidade do Chico em lugares muito diferentes, mas em lugares de superculturas. Tanto é que o primeiro texto, que o segundo texto, que é o texto de Emmanuel, é intitulado Superculturas e Calamidades Morais. E o outro, Convite ao Pensamento. Então, amanhã nós vamos abordar isso que nós estamos falando, para que nós possamos aproveitar tudo o que sabemos em favor de nós mesmos. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, 1000 vezes obrigado, Senhor, por este momento tão importante que nos encontramos em Seu nome. Rogamos o Seu amparo, a Sua misericórdia, a Sua luz, para que possamos nos sentir abastecidos, amparados pelas vibrações amorosas dos espíritos que nos amam. 1000 vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui desejosos de aprender sobre nós mesmos. E com isso, Senhor, nos motivarmos para sermos aqueles que irão trabalhar na Sua seara, aperfeiçoando-nos, aprendendo cada vez mais para servir melhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça nesses dias que estamos abordando esse tema tão importante,
Para nós espíritas, rogamos o seu amparo e a sua misericórdia para todos os nossos irmãos que se precipitaram no suicídio. Que nesta hora possam ser visitados por esta equipe socorrista. Que eles possam ser conduzidos aos ambientes mais seguros. Que mãos generosas possam acalentá-los. Que corações amorosos possam falar ao ouvido desses irmãos. Coragem, bom ânimo. O Pai está por nós e nunca nos abandona. Que eles possam sentir nesta hora as bênçãos do amor de Deus, a cobri-los como um manto de luz, para que sejam socorridos e amparados. Novas oportunidades surgirão e o Pai há de nos conduzir a experiências felizes novamente. Que o Senhor nos abençoe. E rogamos que todos nós no Brasil, que fomos convidados a implantar em nossos corações o Evangelho de amor, possamos ocupar os nossos lugares para fazer aquilo que está destinado a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ampare e nos fortaleça. E que assim seja.